E se a floresta não estiver vazia? Estiver esperando você? E se o silêncio ao redor for alguém prendendo a respiração no escuro? E se cada estalo for resposta, não acaso? Bem-vindo, viajante curioso, ao Entre Sonhos. Se você é fã de Pânico na Floresta, vai reconhecer cada passo, só que por dentro, com a câmera colada ao seu fôlego. Mas se você não é fã ainda, hoje vai entender por que esse filme não envelhece. A mata decide o ritmo. Você paga a conta. Você e 4 amigos no carro. 5 batimentos, um motor cansado. A estrada de barro afunila, poças negras, trilhos antigos de caminhonete, placas comidas pela ferrugem na beira. Lá atrás, prédios espalhados no chão. Armadilha, não azar. Vocês precisam de ajuda. Sem sinal, sem poste, sem casa, sem placa útil. 2 opções na cara de todo mundo. O caminho longo, de barro também, serpenteando morro abaixo, lento. Ou um atalho. Picada velha que corta a lateral da mata e some numa curva de raiz. Boa notícia? Você escolheu o atalho. Má notícia? Você realmente escolheu o atalho. E se isso te manteve até aqui, já é tarde demais. Se inscreva, ative o sininho e deixe o like. E se quiser entrar, então prenda o fôlego. A mata já está sorrindo. A tarde já vinha cansada, quando a fila de carros transformou a rodovia em uma espécie de serpente imóvel, capô contra capô, um coral de motores ofegando calor e mau humor. Foi ali, com o cheiro úmido de pinho esmagado vindo da margem e a poeira colando na garganta, que você decidiu que ficar parado seria um tipo de morte lenta. Abriu a porta, ajeitou a mochila de socorrista no ombro, conferiu o estojo de curativos e o canivete e fez aquele gesto de "vamos por aqui", que não usa muitas palavras porque a pressa fala melhor do que discursos. Chris entendeu sem erguer a voz, apenas desviou o olhar para a saída de terra que cortava o mato como uma cicatriz recente e, com a naturalidade de quem sempre acreditou em atalhos, girou o volante. A estrada secundária não era generosa, estreita, esburacada, cercada por árvores altas que se inclinavam sobre a pista com uma espécie de curiosidade mal educada. O verde acumulado em camadas, do musgo rente ao chão ao teto de folhas que roubava a luz e transformava o dia em um início teimoso de noite. Você, que sempre contou o ritmo da respiração quando o terreno pedia respeito, tentou manter 2 tempos para entrar o ar e 1 para sair, mas a umidade pesada grudava por dentro da camisa e o banco escorregadio fazia o corpo lembrar que nem sempre o cinto é suficiente para segurar a ansiedade. Enquanto o velocímetro subia devagar, como se temesse incomodar a mata, você reparou em coisas que a maioria deixa passar. A falta de pássaros cantando, o vento que não alcançava o fundo do vale, a ausência quase sonora de qualquer fazenda, casebre, poste de luz. Era mundo de sombra e cheiro de terra viva, o tipo de silêncio treinado que não nasceu por acaso. O poste improvisado com a base rachada apresentou-se como um daqueles totens que alguém crava perto de armadilhas para dar a entender que o erro foi seu. Houve um brilho baixo, um estalo de metal sobre o pneu dianteiro e o volante tremeu antes que o corpo de vocês entendesse, em cadeia, que a curva guardava algo que não era do tempo. Uma corda tensa, servindo de trilho para arame farpado, atravessava a pista 1 palmo acima do nível do asfalto de terra, inclinada na diagonal para fisgar, e a sensação de que tudo tinha sido medido para acontecer exatamente ali veio junto do susto. O capô afundou 1 centímetro, o freio chiou, o carro escorregou e, como se a mata risse de sincronias, vocês foram parar no para-choque de uma perua alguns metros adiante, que já trazia como medalhas de azar o pneu traseiro mordido por farpas e a mala aberta em sobressalto. O choque não foi belo, tampouco cinematográfico, mas suficiente para jogar seu ombro direito contra o encosto, fazer o cinto morder a clavícula e soltar aquela pontada que faz o braço recuar por reflexo. Quando o mundo parou de sacudir, você sentiu primeiro o cheiro de fluido vazando, doce e insistente, depois a ardência na palma, um filete quente escorrendo até o punho e só então viu as pessoas saindo da perua, 4, 5, talvez 6, olhos largos de susto e irritação, vozes se atropelando entre "você não viu" e "olha isso no chão".
Foi quando uma delas, uma garota de cabelos presos e atenção de quem registra detalhes, notou o arame esticado, a ponta fincada num tronco, a outra presa a um gancho de caça. E o tom de todos mudou, como se a floresta tivesse acabado de dizer uma palavra que ninguém queria ouvir. Não havia sinal no celular, você conferiu 2, 3 vezes, mais pela necessidade de confirmar a impotência do que pela esperança. O mapa impresso, amassado no porta-luvas da perua, falava de uma estrada de terra que, segundo o desenho ingênuo, deveria encontrar a rodovia principal alguns quilômetros adiante, o que só serviu para irritar mais os que estavam prontos para culpar o acaso. Você respirou o suficiente para arrumar o pensamento, amarrou um curativo de pressão rápido na mão, limpando com o que deu o corte que a farpa deixara e pediu a todos que olhassem de perto, a posição do arame, a altura exata, os nós recém-apertados, os rastros de sola partindo da margem. Aquilo não era acidente, alguém preparou o terreno para que pneu rasgasse, carro parasse e gente ficasse. E a mata, com seu silêncio paciente, parecia assentir. A troca de acusações durou pouco, não por generosidade em momentos ruins, mas porque a evidência de que ninguém viria pela estrada vazia apertou o peito de todos com a mesma mão. Foi quando você sugeriu, menos por heroísmo do que por cálculo, sair da pista aberta e seguir por uma trilha velha insinuada entre os troncos. Um caminho batido há muito tempo, talvez por lenhadores, talvez por caçadores, que parecia correr paralelo a um fio d'água escondido pela vegetação. E a ideia de seguir perto de um riacho, ainda que mais lenta e fria, oferecia 2 vantagens explicadas sem poesia: água para enganar a sede e possibilidade de apagar rastros se precisasse. Cris concordou com um gesto curto, a garota dos cabelos presos assentiu com o queixo e os outros, vencidos pelo desamparo, aceitaram porque a alternativa era esperar que quem esticou o arame tivesse vontade de aparecer à luz do dia. Antes de entrar, você fez o que gente treinada faz, desligou a ignição, puxou o carro de Cris um palmo além da perua para que os dois vistos de longe parecessem uma única carcaça abandonada. Recolheu o que cabia na mochila, lanterna, 2 sinalizadores sobreviventes do porta-malas, um casaco extra, a garrafa de água dos outros tornada comum por necessidade, o mapa inútil que talvez ajudasse a entender a geografia traída. E pediu que todos caminhassem em fila curta, 3 passos de distância, falando baixo e pisando com o exterior do pé nos trechos de lama. Não adiantou contra as pequenas agressões, galhos riscavam bochecha e nuca, folhas disfarçavam buracos, raízes testavam equilíbrio. Mas fez diferença no clima da travessia, porque andar como se cada passo pudesse ser notícia educa o corpo, e o corpo educado costuma sobreviver mais. A umidade aumentou conforme a trilha se estreitou, e a copa das árvores, agora tão cerrada que o céu parecia tinta empurrada para longe, devolveu ao grupo uma sensação infantil de que o mundo fora dali tinha encolhido. Você percebeu que a dor surda no ombro esquerdo começava a irradiar para o pescoço e ajustou as alças da mochila para distribuir melhor o peso, enquanto monitorava o ritmo da respiração dos outros, indicador ignorado, mas que revela antes do rosto quem está perto de desabar. Um deles praguejava a cada arranhão, outra tentava rir para aliviar o medo, e foi a garota atrás de você quem apontou com a ponta dos dedos um detalhe singelo que o pavor costuma apagar. Marcas de bota que não eram de vocês, profundas, largas, indo e voltando do mesmo ponto, como se alguém patrulhasse o trecho. Você se abaixou, tocou a borda da marca, sentiu a lama ainda úmida de um jeito que não era só do clima e guardou a informação sem anunciá-la. Medo alimentado cedo demais vira histeria. Em vez disso, decidiu cruzar o fio d'água paralelo à trilha, um riacho de pedra lisa que gelava a canela e ensinava a humildade, conduzindo o grupo com a promessa simples de que pés molhados são menos piores do que pegadas fáceis. Sabia que custaria dor tardia, talvez uma torção, mas atalhos ali cobravam juros altos. Cris, atento, cedeu à dianteira, gesto mínimo que consolidou um pacto. Você lê o chão, ele segura o ritmo. Quando a água mordeu a pele com frio que corta, você mordeu a língua para não praguejar, segurou a lanterna baixa para evitar reflexo nas folhas e foi avançando passo testado, a sola buscando pedra que não girasse sob o peso. A floresta, que até então parecia observar, começou a devolver pequenos sons que juntos construíam sensação de presença. Um galho estalando a meia distância, um pássaro que não retomava o canto, um fluxo de ar que não combinava com o vento.
Você ergueu a mão e todos pararam, porque o corpo reconhece antes da cabeça quando está sendo medido. Alguém chamou o nome de um companheiro com voz que quis soar corajosa e soou pequena. A mata respondeu com silêncio tão exato que parecia treinado. Vocês não sabiam ainda, mas a trilha insistiria em levar para dentro, e a necessidade de buscar ajuda, que em tese sugeria dividir o grupo, se chocaria com a matemática do terreno, onde cada bifurcação convida a erro e cada ruído exige escolha que custa a pele. Você, que vinha contando batidas do coração para não ceder ao impulso de correr, percebeu que a floresta tem o hábito de empurrar as pessoas umas contra as outras até que se separassem por conta própria. E entendeu com desconforto, misturando dor no ombro, ardência na mão e pressentimento sem metáforas, que o próximo passo seria menos sobre convencer e mais sobre sobreviver juntos tempo suficiente para que uma casa sem estrada entrasse no campo de visão. É para lá que o bloco seguinte começa a puxar vocês. O riacho, que no mapa da sua cabeça parecia uma linha simples, revelou-se uma serpente fria e paciente, que insistia em testar cada decisão. Foi nele que você guiou o grupo, um a um, com a água subindo da canela para o joelho, quando o fundo cedia de surpresa. E com aquela coragem pragmática de quem prefere pés dormentes a pegadas nítidas, Chris, 2 passos atrás, mantinha o olhar no seu ombro, como se a sua coluna fosse bússola, e a garota de cabelos presos, que o nervosismo fazia apertar o elástico do rabo de cavalo, como se aquilo mantivesse a cabeça no lugar, sussurrava para si mesma o que precisava lembrar. Pé firme, pedra chata, não olhar para trás. Os outros 3 oscilavam entre pragas e conselhos que ninguém pediu. O corte na sua palma abriu de novo quando a corrente empurrou o corpo para uma pedra maior. A borda áspera rasgou a gaze improvisada. Você sentiu primeiro o calor curto, depois a ardência que voltava com cada batida do coração. E limitou-se a trocar o peso de perna, porque parar significava ficar mais tempo naquela água de faca. A Marta dos 2 lados do leito parecia apertar a passagem de propósito. O céu, reduzido a faixas irregulares, deixava cair uma luz que confundia as profundidades. Um tronco atravessado criou a primeira hesitação do grupo, o tipo de obstáculo bobo que cresce quando a cabeça já começou a se encolher. Você subiu primeiro, prendendo a panturrilha na casca úmida, sentindo o músculo protestar com um estalo seco. Ofereceu a mão boa para puxar a garota, que veio de olhos fechados, dentes trincados, soltando uma risada curta que não convenceu ninguém. Isso não pode ser só azar, disse o mais impaciente. A frase ficou pairando entre as folhas como mosca teimosa, porque ninguém tinha sobra de fôlego para discutir destino. Quando o leito afunilou num degrau de pedra que transformava a água em corredeira, você tomou a decisão que sempre traz juros: sair da proteção do curso e voltar à trilha seca por um trecho curto, apenas o suficiente para contornar o degrau. Em troca, aceitou o risco de deixar uma sequência de marcas menos ambígua. Avisou com um gesto, sinalizou 3 dedos, 3 minutos, apressados, em silêncio total. Escalou a barranca com o corpo em diagonal, usando tronco e raiz como degraus que não foram feitos para isso. Rápido e baixo, você disse, sem elevar a voz. O grupo repetiu como quem reza, porque repetir instruções acalma. Foi ali, no primeiro trecho de terra firme, depois de meia hora de água, que as regras do terreno começaram a cobrar. O peso da lama puxou a bota do homem que vinha por último. O elástico estalou. Ele ficou 2 passos atrás, dizendo tá, com impaciência, enquanto tentava resgatar a sola com um puxão que só afundou mais o pé. Eu volto, você cochichou, já girando o corpo. Chris segurou seu antebraço num gesto seco, calculando o que aquela demora significava. Eu cubro, ele disse. A troca de posições aconteceu como deveriam acontecer as coisas, quando o medo pensa que manda. A trilha que vocês reencontraram não era bem uma trilha. Era uma sequência de clareiras do tamanho de 2 passos, com galhos quebrados em altura de cintura e gravetos dispostos como se o vento tivesse escolhido um padrão.
O nariz de todos reconheceu um cheiro que as cidades ensinam a esquecer. Resina machucada, madeira recentemente cortada. Um frescor que não combinava com o abandono. Mesmo assim, alguém disse com esperança mal posta: talvez tenha gente morando perto. Você calou a frase com um levantar de mão em um sem talvez, sem barulho, porque havia ali um cuidado humano, que não era o cuidado de acolher. A menina apertou o passo e emparelhou com você. Quanto tempo nessa direção? Você, sabendo que qualquer certeza inventada vira armadilha interna, escolheu a honestidade possível. Até o próximo ponto alto, para ver o vale. Se der, voltamos para a água. Cris atrás completou. E se não der, a gente encontra outra água. Como se nomear alternativas fosse o suficiente para produzi-las. A subida até o ressalto seguinte não era íngreme, mas exigia aqueles músculos que se tornam conscientes quando o terreno pede joelhos obedientes. Foi num desses lances, com sua respiração de 2 para dentro e 1 para fora, tentando manter compasso decente, que a floresta ofereceu prova de vida fora do grupo. O estalo de um galho não seco. Uma pequena chuva de folha sem motivo aparente. Uma pausa breve na conversa dos insetos. Você parou antes de racionalizar. Os outros trombaram discretamente nos calcanhares dos que vinham à frente. O silêncio que caiu tinha uma camada a mais do que a normal. Era o silêncio que chega quando alguém mediu a sua medida. Vocês ouviram? Sussurrou a garota. O homem, cujo cadarço voltou para o lugar, murmurou qualquer coisa agressiva, apenas para disfarçar o susto. Shhh! Fez Cris, num sussurro que continha todas as letras, sem soar alto. Você, na frente, apontou 2 dedos para o chão e 1 para a direita, instruindo uma curva suave para retomar o riacho por outro ponto. O contorno levou o grupo a um corredor natural, onde os troncos cresciam tão próximos que exigiam movimento lateral, ombro raspando casca. Foi ali que você percebeu. Sua camisa tinha virado lixa contra o ferimento. Cada fibra esfregava sal num corte que já tinha memória suficiente do dia. Respirou pela barriga, administrou a queimação e continuou. Os corpos atrás dependiam daquele metro extra de passo. Eu vi uma cerca, disse o impaciente, apontando para galhos amarrados com corda que não cercavam nada. Isso não é cerca, é guia. A informação caiu na cabeça de todos como chuva fria. Havia um desenho intencional na paisagem e vocês corriam dentro dele sem saber as bordas. Quando a água voltou à vista, um fio largo com pedras planas, a vida devolveu um alívio que parecia merecido. O homem da bota reclamou menos do frio. A garota quase sorriu por baixo do medo. Mais 5 minutos e a gente para, você disse, já calculando o tempo de perda de calor e as chances de cãibra. Foi quando o rádio do carro que vocês não tinham começou a tocar na sua cabeça. Uma memória falsa para explicar o que o corpo detectara. O eco distante de algo que se repete. Um ritmo mecânico, que não era pássaro nem água. Talvez um gerador. Talvez uma roda girando onde não deveria. A constatação mudou o ângulo do que era ajuda para o que era gente, sem garantir que as duas coisas fossem a mesma. Ouviram isso? Perguntou Cris. Você que preferia dar nome às coisas só depois de vê-las, disse apenas, não tenho certeza, porque o cérebro agradece quando a boca não promete. Houve então a conversa que ninguém queria ter, mas precisava acontecer. Se dividiriam em 2 grupos, 3 e 3. Você, Cris e a garota seguiriam pelo leito, tentando ganhar tempo. Os outros 3 cortariam por dentro, buscando reencontrar a estrada alta para sinalizar ajuda. Ou ficariam juntos, aceitando que a velocidade de todos seria a do mais cauteloso. O impaciente, como sempre, escolheu ser argumento vivo do próprio nervosismo. Se a gente ficar no mesmo lugar, morre no mesmo lugar. Você sentiu o peso do que separações fazem com um grupo sem mapa, mas também a matemática. Uma equipe mais leve abriria a trilha, traria a resposta. 40 minutos, você propôs. Mão aberta em 4 dedos e um polegar dobrado. Se não encontrarmos nada, voltamos ao ponto da curva no tronco. Cris ratificou, com um breve assentir de quem assume a responsabilidade pelo retorno de todos, mesmo que retorno seja palavra grande demais. 40 minutos.
repetiu a garota, como quem grava um prazo no osso. Não foi heroísmo, foi necessidade. Vocês se dividiram com o cuidado possível, instruções trocadas em voz baixa, um breve inventário do que cada trio carregava e uma combinação dura. Quem pegasse sinal primeiro não virava salvador, virava guia. A promessa feita com boa intenção tinha o defeito clássico de todas as promessas em mato fechado. Dependia de fatores que não obedecem. Você, Cris e a garota desceram de volta ao riacho. Os outros 3 sumiram por entre troncos com barulhos que tentavam evitar, mas não conseguiam. Por um momento a floresta pareceu aceitar o arranjo como quem permite uma aposta controlada. Vocês retomaram o passo, agora mais rápido. Metade do grupo significava menos massa, mais urgência. Os primeiros 10 minutos correram com eficácia quase animadora. Pedras firmes, água mais chata, a luz se abrindo por um vão que prometia platô, de onde ver o vale e, com sorte, alguma linha de fumaça indicando civilização. A garota, recuperando algo parecido com humor de gente com medo, arriscou. Quando a gente sair daqui, eu vou esquecer como é o cheiro do asfalto. Cris respondeu sem sorriso. Quando a gente sair daqui, você vai lembrar. Esta pequena imposição de futuro ajudou mais do que parece. Foi por isso que quando você ergueu a mão para sinalizar a parada e checar o relógio, 15 minutos, a ausência não fez barulho. Demorou segundos até perceberem que o som do mato, atrás, tinha mudado de qualidade, retirando uma camada que não era da natureza. Tudo bem aí atrás? Você perguntou, mais por protocolo do que por suspeita. A resposta não veio. Fala, cara, não brinca, disse Cris, mais alto do que pretendia. O eco devolveu a frase cortada, sem dono. A garota... Os 5 minutos que você comprou com culpa e necessidade renderam mais do que o esperado. O riacho abriu em curva larga. As pedras assentaram num degrau natural. O platô prometido mostrou enfim o vale em recortes de verde e marrom. Clareiras desenhavam manchas claras, como ilhas no oceano profundo da copa. Foi ali, com a água ainda mordendo os tornozelos e a respiração tentando manter disciplina, que você viu. Em linha com o curso da corrente, uma sequência de marcas que não pertenciam ao acaso. Troncos baixos, empilhados com cuidado metódico, galhos enfiados no solo delimitando passagens onde o corpo humano passaria de lado. Pouco adiante, um corredor de 2 árvores, feridas por corda fina na altura da cintura. Trilhos invisíveis montados não para cervos, mas para a gente. A constatação, embora não fosse surpresa, pesou diferente, quando virou panorama em vez de hipótese. Cris chegou ao seu lado 2 passos depois, a mão no joelho, reflexo de quem cravou subida sem dar descanso ao músculo. Perguntou com um olhar antes de abrir a boca, o tipo de comunicação que você já tinha aprendido a respeitar. Ainda assim, precisou dizer em voz baixa, porque o corpo exige selo quando o medo bate. Isso aqui não aconteceu com o vento. A garota, logo atrás, encostou as costas no tronco mais próximo, ajeitou o elástico do cabelo como quem prende o pensamento junto, e soltou. Então não estamos perdidos, estamos encontrados. A frase soou mais madura do que cínica, forte o bastante para que os 3 se agachassem ao mesmo tempo, não para se esconder, mas para ler o chão. Entre folhas, terra remexida e um fio de couro abandonado sobre a pedra, a primeira prova de que a divisão do grupo não tinha obedecido às promessas feitas à margem do riacho. Um chaveiro de metal, a inicial do homem impaciente, amassado, lama seca na junção, reconhecido de pronto pela garota. É dele, ela disse, num sussurro que parecia pedir desculpas ao vento, e a palavra dele ganhou a densidade que as coisas têm quando perdem o dono por motivo errado. Você, guardião involuntário do relógio e do ritmo, sentiu o curativo da mão aquecer de dentro para fora. Raiva contida. Trucou o peso para não dar a ver. Indicou com o queixo a continuidade do corredor, a descida à direita, suave, paralela a uma vala rasa onde a água de chuva poderia se acumular.
Cenário perfeito para o que viria. Mais guias, mais rastro intencional, mais desenho de caça. 23 minutos. Você disse, como se a aritmética ainda pudesse proteger. Chris assentiu, sem tocar no assunto da ausência, porque a ausência já tinha nome e nó. O nome, por ora, precisava caber no bolso, junto do chaveiro que você recolheu com um pedaço de pano, para não embrulhar a mão em lama e memória. A descida exigiu atenção que rouba o cérebro de pensamentos, e talvez por isso ninguém tenha percebido de primeira o som que vinha pela diagonal. Metal contra metal. Timbre curto, algo que se estica e relaxa, corrente que balança quando alguém acabou de passar. O ouvido de Chris, treinado para utilidades em vez de mistérios, fisgou o ruído. Ele apontou 2 dedos para o silêncio da direita. Pausa e ouvido. Durante essa suspensão, a mata resolveu interagir como o atravessador. Um galho alto devolveu uma pequena chuva de folhas sem vento. A linha de insetos interrompeu o trajeto. O corredor se fechou em ângulo, abrindo apenas para quem sabe onde pisa. Você avaliou rápido. Voltar pelo mesmo caminho com a cabeça cheia de fantasmas custaria mais do que avançar. A microdecisão aconteceu sem assembleia, sem discurso. Contornar pela esquerda. Cortar por uma mancha de samambaias, miolo escuro. Chegar a um segundo platô, de onde se veria se as trilhas fechavam em torno de alguma estrutura. Vai doer um pouco. Você avisou. As samambaias escondiam tocos baixos. O chão de raízes soltas costumava torcer tornozelos obedientes. Eu vou atrás de você, disse a garota. Ordem simples. Um carinho prático no seu antebraço. Você respirou 2 tempos mais longos. Reeducou um músculo. Já passou. Disse num tom que não enganou ninguém, mas enganou o suficiente para que o grupo retomasse o compasso. Ficar parado ali, com visibilidade cortada e rota denunciada pela hesitação, era estatística ruim. A recompensa veio, como costumam vir as poucas recompensas do mato que quer você fora dele. O segundo platô abriu em semicírculo de pedras mais secas. O corpo pôde endireitar a coluna. O pensamento, ainda sob tensão, olhou acima da linha da paranoia. O que se revelou não foi apenas panorama mais amplo do vale, foi o elemento que reorganizou o mapa inteiro. O recorte de um telhado, primeiro tímido contra o verde, depois certeza de uma linha reta que nenhuma árvore desenha. Ângulo insinuando alpendre. Ao lado, um claro que parecia quintal mais do que capim por acaso. Uma trilha de terra batida, explicando para onde iam as guias lidas lá em cima. Não tem estrada que ali, disse Chris, mais para si do que para nós. E a estrada acaba antes porque é assim que funciona. Você completou sem gosto de estar certo. A garota, que guardava palavras para usá-las só quando necessário, fechou. E a casa fica esperando quem chega com pressa. O platô trouxe vento mais honesto. Carregava cheiro sem poesia, e junto dele um terceiro elemento. Sutil, quase imaginação. Um resto de fumaça. Não subia em coluna. Manchava o ar acima da copa. Cinzo baixo, talvez de chaminé curta, talvez de lenha recente. Dizia, sem querer, que há calor ali dentro. A proximidade com a casa transformou a prudência em disciplina. E foi essa disciplina que manteve você, Chris e a garota contornando o alpendre, por trás do afloramento de rocha. Lendo o quintal com olhos de topógrafo, contando os passos entre o batente e a janela mais baixa, memorizando o prego torto, pendurado como sino de pobre, atendendo ao corpo que pedia pressa, mas aceitando que ali a pressa assinava recibo de erro. Sem heroísmo dentro de casa que não é nossa, ele repetiu, como se garantisse não apenas a sua vida, mas também aquela parte do mundo em que as pessoas ainda voltam para casa. Você assentiu, porque a um palmo do chão, tudo soava verdadeiro demais. A porta da frente parecia fechada mais por hábito do que por segurança. A lateral, coberta de sombra, exibia uma janela travada com um prego enfiado na madeira. Coisa de gente que vive resolvendo o problema com o que tem.
Se houver telefone, é lá dentro, disse a garota, quase sem ar. Não toque em nada que tenha fio. Nem no que parecer útil, você devolveu. Porque utilidade de perto sempre vinha com gancho. A entrada pela lateral exigiu aquela coragem que se confunde com teimosia. Você enfiou a lâmina do canivete entre o prego e a madeira. Venceu milímetro por milímetro sem estalar a fibra. Empurrou a janela só o suficiente para o antebraço. E rolou por dentro, com a mochila girando junto do quadril, trocando pele por silêncio. Vem, você sussurrou. A garota passou num arco rápido, mordendo o lábio quando a rachadura no peitoril riscou a coxa. Chris, maior do que o vão merecia, encaixou o corpo com a competência de quem entrou onde não pediram convite. O cômodo cheirava a madeira úmida, ferrugem doce e gordura antiga, um catálogo de cheiros que a cidade ensina a esquecer, mas que o corpo reconhece como aviso. Debaixo do pó, os objetos formavam uma história sem data. Serras limpas demais para a aposentadoria, frascos que não diziam o que guardavam, chifres que não combinavam com caça de temporada. Você sinalizou o corredor com 2 dedos e pediu peso leve nos pés. Telefone e chaves, resumiu Chris. E uma saída que não dependa da porta, completou a garota com o método de quem quer voltar. A sala seguinte trouxe a cristaleira, que não merecia o nome. Um atarador com ferramentas cuidadas até brilhar. Um calendário parado num mês antigo. E o fio do telefone, sim, atravessando a parede até um aparelho, que poderia tocar, se a linha não estivesse cortada rente e escondida atrás da moldura. Você tocou a ponta de cobre como quem confirma diagnóstico. E seguiu. Porque ali as soluções vinham sem fio. Foi a cozinha que reorganizou seu estômago. A tábua sobre a mesa tinha suco escorrido e uma lâmina ainda úmida. Ao lado, uma assadeira com fibras pálidas, recortadas em tamanhos iguais demais para a caça. E irregulares demais para açougue. O cheiro, adocicado e pesado, lutava com o da lenha. Veado? Arriscou a garota, tentando dar nome aceitável ao que o nariz recusava. Não é a cor, disse Chris, baixo. Você não respondeu. Seu olhar prendeu num freezer velho, com tampa de borracha, fechado por uma cinta, e um conjunto de embrulhos de papel pardo sobre a prateleira, amarrados com barbante fino, marcados com caneta. Datas e frações. 1/4, 2/3, como se alguém fizesse contabilidade de jantar. Não olha muito. Você disse, não por puritanismo, mas por função. Quem fica esfregando o olho no detalhe perde o passo no essencial. Os pertences vieram como pancada discreta. No prego da cozinha, ao lado do pano de prato, um relógio com pulseira de lona verde e vidro rachado. Exatamente o do impaciente que tinha se separado com os outros. A garota reconheceu antes de você perguntar. É dele. No aparador, um brinco de estrela com esmalte lascado nas pontas. Igual ao que a outra do trio usava nos 2 primeiros quilômetros. Pode ser qualquer brinco, alguém teria dito num dia normal. Não é, ela sussurrou, tocando o risco no esmalte como quem reconhecia a própria caligrafia. Atrás do rádio com antena amassada, um chaveiro limpo, com a mesma letra inicial do amassado que vocês pegaram no platô. E dentro de uma bacia metálica ao pé da mesa, uma bandana vermelha, com uma nódoa escura na borda. O desenho que o amigo fazia na testa para segurar o suor. As peças encaixavam com eficiência cruel. Você recolheu o brinco e a bandana com um pano, para não encharcar de lembrança a palma da mão. Guardou em silêncio. Porque nomear ali virava rito funerário antes da hora. Eles estão por perto, disse a garota, sem drama, só registrando. Você ia responder quando a casa deu o recado por vocês. Motor abafado. Cascalho roendo garganta. Faróis riscados no alpendre. Caminhonete, disse Chris. Sem olhar por cima do ombro, você já apontava o único esconderijo, que fazia sentido, e risco ao mesmo tempo. Cama e armário. As 2 escolhas que a pressa autoriza e a prudência odeia.
Eu fico na cama, com ela, você no armário. Você decidiu, porque a medida dos corpos mandava. Respira pelo nariz, conta devagar. Vocês escorregaram sob o estrado em 2 passos do alpendre. A mola velha mordeu seu antebraço. O ferro procurou o mesmo corte de antes. A dor pequena, em hora errada, virou terremoto privado. Chris desapareceu no roupeiro com a destreza de quem sabe tirar volume de si. A porta abriu num giro que não pediu licença. A madeira goenou com intimidade. Botas entraram como quem ocupa. Risos nasceram do nada e não precisaram de piada. Um deles, macabro, curto e torto, encolheu a sala 1 palmo. E o primeiro impacto, aquele que faz a sala parecer estreita demais para o ar, veio junto do tom das vozes que não tinham curiosidade. Só certeza. Põe na tela! Depois a gente vê. A sequência de sons não precisava de legenda. Cadeira arrastada, tampa de pote batendo, talher em madeira, algo molhado pousando sobre a tábua e aquela mistura de mastigação com conversa que dispensa vergonha. Do seu ponto baixo, as frestas eram janelas para tornozelos e migalhas de mundo. Um deles sentou na borda da cama. O estrado desceu um dedo. A mola torceu mais. A barra do colchão encostou no seu ombro. Você encostou os nós dos dedos na costela da garota. Estou aqui, sem voz. Na cozinha o rádio foi ligado no chiado. Como se o chiado fosse companhia. A lenha tá úmida. Bota mais perto. Um deles andou até a pia, voltou, esbarrou na cristaleira e por um segundo o brinco tilintou contra o vidro como quem pedisse resgate. Olha só o relógio, comentou o outro brincando com o de lona verde, satisfeito como criança. Você sentiu a mandíbula endurecer. Não por moral, mas por mapa. Cada objeto ali dizia: os nossos passaram por aqui. A mosca veio testar o corpo. Pousou na asa do seu nariz. Você venceu a vontade de espirrar com a fé possível. Respira pelo nariz, conta devagar. Repetiu para si. A casa respondeu mexendo as peças. O da mesa levantou. Veio até a cama para pegar algo na cabeceira. Bateu de leve a sola no pé da estrutura. Agachou. Da sua fresta só pele mal barbeada e sombra. Que foi? Gritou da cozinha casual. Nada. Devolveu o primeiro, levantando meio palmo além do necessário. E meio palmo naquela noite valia futuro. O riso voltou. O mesmo, macabro. A faca tocou a madeira, alguém mexeu na assadeira, e o rádio teimoso continuou cuspindo estática. Como se a estática fosse oração. Você obrigou a mente a trabalhar enquanto as mãos teriam tremer. Contou passos, mediu o intervalo entre pia e mesa, localizou mentalmente a janela dos fundos, lembrou da cerca de galhofas, do corredor de sombra. Se a gente sair, é pela janela dos fundos. Sussurrou a garota, voz quase pensamento. Quando o peso mudar de sala, você respondeu, fixando a regra que mantém gente viva. Não é a sua vontade que manda no tempo, é o passo do outro. Ouvi, disse Chris no armário, com aquela sílaba que vale um plano. A vibração do assoalho se deslizou para o cômodo ao lado com as cadeiras. A mesa calou. O rádio ficou sozinho com o chiado. O vento cutucou as frestas. Jantar servido, murmurou o que tinha humor. E a frase veio embebida do cheiro doce que já não dava para ignorar. A faca pousou, as botas recomeçaram a rotina invisível. A casa encheu-se daquele silêncio de digestão, que parece descanso e é armadilha. Você sentiu a janela dos fundos chamar pelo nome certo. O bloco terminou com o músculo do antebraço tremendo sob a mola e a certeza fria de que a única saída que prestava era aquela que ainda precisava ser construída. Em 2 movimentos, abrir a janela no escuro e atravessar o quintal como quem pisa num campo minado. Porque quando o riso é assim torto e macabro, ninguém quer saber como soa a sobremesa. O silêncio de depois do jantar não chegou como alívio, chegou como intervalo cronometrado.
Foi nele que você percebeu a vibração do assoalho migrando para o cômodo ao lado, cadeiras arrastadas, rádio mastigando estática como se a casa precisasse de um barulho para não ouvir a própria consciência. Enquanto isso, o cheiro doce que a cozinha havia deixado no ar continuava insinuando uma resposta que ninguém queria pronunciar em voz alta. Você apertou a bandana vermelha que tinha recolhido do balde metálico e o brinco de estrela que havia encontrado no aparador. Enfiou os dois num bolso interno com a delicadeza que se reserva a aviso fúnebre e, sem erguer a cabeça, tocou com os nós dos dedos a costela da garota para sincronizar a saída. Sussurrou tão perto do chão que a frase virou quase vento. Quando eu empurrar, você passa primeiro e não olha para mim. Do armário, Cris devolveu um ouvi de uma sílaba só, que não precisava de coragem, só de acordo. A janela dos fundos repetiu o recado do prego torto e da madeira cansada. Os mesmos sinais que agora que você conhecia o riso macabro de um deles, pareciam ter sido instalados mais para saborear sustos do que para proteger coisas. Você voltou a acomodar a lâmina do canivete entre ferro e fibra com a paciência do 1º milímetro, aquele que decide se a casa acorda. Até que o batente cedeu o necessário para um corpo magro e uma respiração disciplinada. Agora, você disse num fiapo de voz. A garota obedeceu com eficiência de quem guardou o medo para depois. Contornou o peitoril, soltou o peso do quadril sem bater o joelho, tentando conter um gemido de dor que a farpa antiga da madeira quis cobrar. Você a seguiu com a mochila raspando tinta e o antebraço aceitando, de novo, a mordida da mola. Cris, maior do que o vão merecia, esperou que o silêncio respirasse, apoiou o peso em você e passou numa manobra curta que comprimiu mais o ar do que o necessário. Deixou no paladar um resto de cozinha que você demoraria dias para esquecer. Do lado de fora, o quintal não era pátio. Era uma armadilha aberta. Troncos empilhados sem lógica aparente, tambores de metal com água escura pela metade, uma grade de galhos amarrados que não cercava nada e, ainda assim, organizava o espaço. O chão de terra batida estava cheio de covas irregulares, onde o pé honesto afunda só porque o lugar gosta de encenar a humildade. Pelo canto esquerdo, grudados na sombra, um de cada vez, você murmurou apontando com o queixo para a cerca de galhos. A garota, sem pedir garantias, acompanhou. Mas ainda quis a confirmação que às vezes segura a cabeça por dentro. Se eles voltarem por trás, a gente corre para onde? Você respondeu sem prometer salvação, só estratégia. Para baixo, onde a mata engole a vista, e depois para a água. Porque a água, quando não salva, atrasa. E atrasar quem sabe o caminho custa caro para eles. As primeiras passadas pareceram funcionar, até que uma laçada solta de corda, pendurada no varal como quem finge secar coisas, agarrou o calcanhar da garota e puxou seu eixo um palmo para o lado do tambor, a ponto da borda de metal tilintar contra a língua enferrujada. O som, que na sua cabeça foi sino de igreja chamando o bairro todo, chegou na cozinha como moeda sobre prato, curto e grosso. Você ouviu? Perguntou uma voz que gostava de teste. A outra preguiçosa respondeu vento, mas não havia vento. E a diferença entre ouvir e acreditar deu a vocês o único presente que aquele quintal sabia dar. 1 segundo a mais. Você desembaraçou o calcanhar com um gesto rápido, puxou a garota pelo cós num abraço que só não virou queda porque o corpo de ambos aceitou o risco. Prosseguiu em diagonal, mirando a borda onde o verde prometia engolir silhuetas. A mata voltou a ser dona do cenário com uma rapidez que tinha algo de indecente. A sombra fechou sobre o couro das botas como tampa de caixa. A partir dali, cada escolha passou a custar calor, fôlego e pele. Riacho em 5 minutos ou ladeira já, você disse sem transformar a alternativa em poesia. A garota mediu seu próprio joelho, lembrando da pancada na janela, antes de propor um meio-termo que aceitava a dor como parte do contrato. 15 no brejo para pagar rastro e a subida depois. Cris fechou acordo com um vamos, que em outro dia seria só a palavra mais comum do mundo, mas ali era senha e pacto. Vocês se jogaram para o leito de água rala que o mapa mental teimava em manter à esquerda. A água mordeu os tornozelos com a frieza que ensina o corpo a respeitar limites, roubando calor a cada passada. A lama pregava a sola da bota e soltava numa sucção infantil, denunciando o ritmo se alguém resolvesse ouvir com maldade. O cheiro doce que a cozinha havia deixado no ar continuava insinuando uma resposta que ninguém queria pronunciar em voz alta. De dentro da casa, o rádio buscou outra frequência inútil, como se a estática fosse um cão de guarda.
O riso torto e macabro cruzou a copa sem precisar de volume, lembrando que tempo, naquela geografia, é coisa que os outros emprestam para humilhar. Sem luz, sem falar, você disse. A lanterna que teria servido para plantar coragem ficou colada à barriga para não estourar reflexo. E foi com um olhar de peixe em água turva que o grupo percorreu o trecho de brejo que tinha de ser, cada um pagando o seu preço. A garota perdeu o pé num poço secreto e arrancou a bota com um tranco que rasgou a pele do tornozelo. Você sentiu a gaze do antebraço absorver a água e queimar como se curativo fosse pavio. Cris enfiou a perna até a metade e resgatou o equilíbrio no tronco deitado que o brejo guardava como surpresa ruim. Respira junto, ele disse, e vocês obedeceram, não porque palavras mandem, mas porque o som da própria respiração lembra que a cabeça ainda comanda o corpo. A rampa de terra que prometia a torre surgiu como pagamento atrasado. Subia num zigue-zague que parecia ter sido desenhado por alguém que detesta joelhos. Exigia uma cadência que você organizou sem solidão. Aporrem com a vorda do pé, nunca de frente. Procurem raiz que aguente peso. Instruções básicas que, ditas baixo, soam como oração. A mata, talvez decidida a tolerar mais 5 minutos de insistência humana, ofereceu um corredor de raízes altas que funcionavam como alças, secas o bastante para não escorregar, firmes o suficiente para não trair. Foi neles que você enfiou a mão, ignorando a ardência do ferimento, para puxar o corpo como quem sobe de fora de um poço. Eu consigo. A garota repetiu 2 vezes, menos para convencer você do que para convencer a panturrilha. Quando parou para ajeitar a bota, sussurrou, como quem confessa a culpa. O brinco é dela mesmo. E a frase que não resolveu nada, apenas alinhou o mundo na dureza correta. O quintal lá embaixo respondeu como resposta de prova. A porta bateu com pressa, a caminhonete reclamou em marchamenta. Houve um tropeço seguido de praga, e a mata devolveu a tradução em folhas mexendo para o lado errado. Eles estão vindo, constatou a garota sem drama. Você devolveu o que cabia. Então a gente termina de subir antes que eles decidam como. Porque as decisões certas, às vezes só têm graça quando escapam por um palmo. Foi nessa última faixa de terra, onde o barro secava e a própria inclinação parecia desistir de castigar, que você viu o desenho que precisava. Uma coluna de madeira com ferragens pintadas de verde escuro, escada de degraus finos e portinhola a meia altura, antena de rádio feita de remendo e teimosia, e a plataforma quadrada recortando o céu como promessa de visão e de pedido de socorro. A torre de vigia que todos desenham na cabeça quando criança, mas que na vida real sempre parece menor e mais frágil do que a esperança que ela sustenta. Lá em cima, a gente chama, disse Cris. Não como quem pede permissão, mas como apontando sequência lógica. A garota, que ainda media dor e fôlego, perguntou com uma honestidade que faz bem ao plano. E se ninguém responder? Você, sem permitir que o futuro abrisse demais, devolveu. Então a gente aprende a ver de cima, onde a mata fecha para eles e abre para a gente. Porque se rádio falha, a altura pensa. O poste gemeu com o toque da mão e a escada devolveu a vibração pelos ossos da canela. Um tremor tão fino que virou lembrança de ferrugem. Você entendeu que o próximo problema não estava só no chão, estava no ar. A altura compra a visão e cobra a queda. E ninguém ali tinha saldo de sobra. A voz de dentro da casa gritou um nome que não era o de vocês, mas que vocês entenderam como sinal de partida. De algum ponto da borda do quintal, o riso macabro se repetiu como quem dá a largada para o lado errado. Um de cada vez, degrau por degrau, apoiando com o peito do pé e mão por dentro do ferro. Você ditou, menos por mania do detalhe, mais para acalmar os próprios tendões. Tomou a frente, sentindo a pintura escamar sobre a palma, contando mentalmente quais degraus cantavam e quais aceitavam peso calados, até que alcançar a portinhola e o barrote que segurava a fechadura pelo lado de dentro, um pedacinho de madeira que de perto parecia o último secretário de um país falido. Quando a portinhola cedeu, o ar de acima bateu no rosto com a frieza de telhado que guarda vento. A plataforma rangeu na linguagem universal de construções que já viram verão demais e manutenção de menos. E ainda assim, naquele quadrado onde cabiam 3 corpos apertados, havia uma minúscula ordem que o chão não tinha. Um rádio de mesa com o botão gasto, um fio correndo por um isolador, uma cadeira coxa que conhecia o peso de quem espera, e uma vista que valia mais do que todas as suposições juntas. Porque a casa de cima era desenho e não ameaça.
As sombras do quintal viravam linhas que um cérebro humano pode entender. E o caminho de volta ao riacho se mostrava como veia azul de escuro rasgando o verde. Rádio primeiro, conversa depois, disse Chris. Você balançou a cabeça com pressa de concordar, percebendo nos cantos da plataforma pequenas marcas de unha na madeira que bem podiam ser de lenhador distraído, mas que naquele minuto pareciam recados. Lá embaixo, o mato se mexeu com ambição, e o resto do tempo encolheu como elástico cansado. O bloco termina com a sua mão pousando no botão, o circuito chiando como bicho velho que ainda responde. O corpo de vocês três inclinando-se para dentro do pequeno retângulo de promessa, e as vozes de baixo começando a confundir eco com distância, o que para a gente em fuga sempre vale um degrau. A plataforma não prometia conforto nem salvação milagrosa. Ela dava, por alguns minutos, o mapa que a mata vinha negando desde o atalho. E foi desse alto desconfortável que você, Chris e a garota finalmente viram o desenho inteiro. A casa reduzida a ângulos, o varal de corda sem roupa cruzando o quintal como dica de armadilha, o fio escuro do riacho riscando verde em diagonal, a encosta que vocês tinham subido desenhando um dente contra o céu, e, muito mais longe do que deveria, um alinhamento tímido de copas que denunciava a estrada verdadeira como lembrança, não como rota. O vento aqui em cima não tinha cheiro de cozinha. Era ar limpo batendo na pele, seco e frio, e quase convenceu o corpo de que pensar seria possível. Quase. Porque o rádio, velho e teimoso, já pedia atenção com um chiado impaciente, e a madeira do piso, cansada como tarde de domingo, lembrava em cada estalo que a altura também é ameaça. Rádio primeiro, conversa depois, disse Chris, colocando a mão no botão gasto com firmeza de quem dá partida em motor que só pega na segunda. Você ancorou a antena com a mão enfaixada, sentindo a fita isolar vibrar como bicho pequeno. A garota encostou o ombro na viga, ainda cobrando do pulmão os degraus da subida, tentando guardar fôlego para a fala certa. O chiado veio grosso, mastigando sílabas, mas havia trilhos por onde empurrar uma mensagem. E foi o que Chris fez, voz limpa, sem erogismo de cinema. Alô? Alguém na escuta? Torre no setor norte, sem identificação. 3 pessoas. Precisamos de resgate. Gente armada a leste. A resposta não foi boa. Nem foi nada que se chamaria resposta num dia normal. Over. Repita. Posição. Uma língua truncada com o sabor doce e cruel da civilização distante. Devagar e com um ponto de referência, sugeriu a garota. Você ditou o que o alto permitia, medindo cada palavra com régua de utilidade. Linha de água seguindo sudeste. Casa isolada, sem estrada. Fumaça baixa. Torre de madeira com antena simples. Precisamos de sirene e luz visível daqui, sem condições de deslocar. Se eles pedirem coordenada, a gente não tem, murmurou Chris. O rádio, como se quisesse participar da conversa, entregou um fiapo que cabia numa superstição. Over. Equipe. E voltou à estática, como gente que promete e esquece. Foi quando o mundo de baixo resolveu falar no idioma certo. Não era fogo, não seria, não aqui, não para esse tipo de caçador. Era presença traduzida por coisas que a mata entende. Um assovio curto vindo de um ponto cego, seco como o pássaro que não mora nesse bioma. A resposta do outro lado, 2 tons acima, afinando triangulação. Depois, uma pedra batendo no poste 2 vezes. Não para derrubar, mas para chamar, para medir o nervo de quem estava acima. E a risada que você aprendeu a reconhecer. Torta, curta, macabra, assinou o recado sem pressa. Eles não vão subir, disse a garota, sem drama, só concluindo. Você assentiu. Canibais de mata não jogam gasolina e fósforo, não incendeiam alimento, não denunciam posição com clarão. Eles cercam, espantam, forçam a presa a sair do alto doente onde se meteu. Base cercada, completou Chris, dedo ainda no PTT que talvez trouxesse alguém que sabe usar mapa. Mas o som que veio de baixo, agora galho sacudido, agora pedrinha acertando o primeiro degrau, agora um claque de ferro rindo da própria ferrugem, tirou qualquer esperança de escada. A torre respondeu à sua própria biografia.
madeira velha que já viu muito somão, ferro fino pintado de verde escuro que segura mais pela fé do que pela física. Parafuso com folga que, sob a pancada de uma pedra maior, resolveu se explicar. O degrau 3, aquele que tinha cantado na subida, devolveu um rangido comprido e o tipo de vibração que a perna reconhece antes da cabeça. Se descermos pela escada, a gente cai na boca deles, você disse, mirando com o olho a sombra da encosta direita, onde as samambaias se amontoavam num colchão falso, e mapeando mentalmente o caminho que um salto ruim exige. Se ficarmos, eles derrubam o que puderem e esperam a gente despencar. E era esse o jogo. Não guerra aberta, mas paciência predatória. Lá embaixo, uma flecha soprou o ar com um assovio que não pede plateia. Acertou o poste 2 palmos abaixo do piso, pregando uma ruga de casca e silêncio. Logo depois, outra, do outro lado, como metrônomo para a respiração errada. Eles querem que a gente mexa o corpo, constatou Chris, sem precisar de metáfora. Opções, pediu, não por teatro, mas por método. Pular à direita, encosta de samambaia, risco no tornozelo, mas sombra e inclinação ajudam. Pular à esquerda, barranco limpo, chão duro, mais chance de osso gritar, menos de enroscar. Descer pela escada, com eles, nem pensar. A madeira respondeu com outro aviso. Não fogo, mas sim peso acontecendo onde não deveria. A base recebeu gente, a torre sentiu e o poste tremeu 1 milímetro que o corpo inteiro percebeu. Direita, escolheu a garota. A voz dela veio com coragem prática, a que sempre chega quando a teoria acaba. Eu fecho, disse Chris, porque alguém teria que ser o último a pular. Você abre, eu vou o segundo. Ela acrescentou para você. E os 3, por uma gentileza cruel do instinto, sincronizaram o medo no mesmo lugar do peito. A plataforma que até ali tinha sido mapa virou arena. As pedras começaram a subir como recados. Uma raspou a borda do piso e voltou para a noite com um som colérico. Outra quicou na escada e estourou em pedacinhos, espalhando estilhaços de cor cinza na sombra. A terceira acertou o suporte da antena, e o rádio, ainda ligado no chiado, deu um soluço elétrico de bicho magoado. Um assovio, mais longo, veio do lado do quintal. Outro, curto, respondeu do lado da trilha. Mais do que locais, eram alturas diferentes. Eles se posicionavam em árvore, em pedra, no que o terreno desce, porque quem nasceu caçando tem o ângulo como aliado e o tempo como arma. Rápido, mas sem pressa burra, você disse, sentindo a frase se encaixar no osso do joelho que ainda lembrava a torção da torre do platô. Apontou a viga da direita, a mesma que usaria para lançar o corpo em diagonal. O rádio, zombando, abriu o chiado e deixou passar 2 sílabas. Não. Over. Úteis como promessa de bêbado. Você apertou o botão para não dizer nada. E, por um segundo longo, o silêncio vivido embaixo da cama reapareceu. Mas sem colchão, sem madeira por cima, sem cama para proteger, só ar e altura. Eu consigo, disse a garota. A mão dela encontrou a alça da viga antes da sua, e isso te deu um susto bom, o de saber que alguém lê a cena junto. Na minha contagem, avisou Chris, voz firme de quem segura o relógio sem ver o mostruário. 3, 2... O taque que veio de baixo interrompeu o 1. Não foi pedra, não foi flecha, foi degrau dizendo que não se via mais nessa função. O terceiro cedeu um dedo. E esse dedo, que noutros dias não seria nada, aqui virou destino. A madeira da escada chorou um pouco mais, e alguém lá embaixo, fora do seu ângulo, balançou o metal com a ponta da bota só para ouvir a torre falar. Derrubaram um degrau, sussurrou a garota, e, como se a torre se ofendesse, a lateral estalou, meio placa de peito abrindo, meio árvore com raiva. O riso macabro voltou. Não alto, não triunfante, mas satisfeito, como quem vê bicho encurralado. Agora à direita, você disse, menos voz que ação. A viga da plataforma estava áspera, levantando farpas que ficaram guardadas na sua palma enfaixada como brasas de papel. Você tracionou o corpo, respirou no compasso que vinha repetindo desde o brejo, e lançou o peso na diagonal, mirando o colchão de samambaias. Já sabia que colchões assim cobram juros no tornozelo e no ombro.
O piso devolveu um gemido quase pessoal. Você sentiu o vazio abrir a boca por um segundo inteiro. E quando os pais encontraram o verde, encontraram também a mentira da maciez. O primeiro apoio afundou mais do que o cálculo. A lateral do pé procurou o chão e não achou. O tornozelo estalou em aviso agudo e o ombro salvou a queda, pagando com pancada seca no tronco escondido debaixo do mato. "Tudo bem?" perguntou a garota do alto, já com a mão na viga. Você só conseguiu responder "vem" com a cabeça. Porque o ar, mais uma vez, tinha virado moeda. Ela veio como combinado, leve e econômica, caindo 2 palmos à sua esquerda, mordendo um gemido quando a canela raspou uma ponta de galho cortado. Você segurou o antebraço dela por reflexo, e a pele dela, fria de altura, disse, agora. Cris esperou um segundo além do combinado. O tipo de atraso que faz sentido. A torre, como se sentisse falta do peso, rangeu. Lá em cima, o rádio abandonado soltou um over, solitário e patético. Lá embaixo, o assovio que vinha da trilha mudou de tom, e uma pedra maior subiu alta e voltou, batendo no poste com barulho de sino enferrujado. O degrau 3, ofendido, resolveu morrer de vez. O claque foi claro, e o pedaço de madeira caiu como sentença. "Pula!" você gritou. E Cris veio inteiro, sem preservar vaidade nem economia de dor, batendo com o lado do corpo no mesmo tronco que te pegou, roubando fôlego sem tirar a consciência. A torre respondeu com um soluço. O poste inclinou 1 centímetro que o mundo percebeu. Os 3, agora no azul da encosta, A torre ainda rangia atrás quando o chão enfim aceitou o peso de vocês. A encosta virou um corredor em descida, onde o corpo aprendeu a negociar cada raiz como se o joelho tivesse opinião. Nesse primeiro lance, com o clarão da plataforma se apagando entre as copas, a noite mostrou os dentes. A folha bateu no rosto, fria e pegajosa, o ar abriu um suco fino acima da orelha e você abaixou por instinto antes de entender. O assovio da flecha terminou num taque seco, encravado na casca de árvore que não devia nada a vocês. A garota mordeu um. Eu ouvi. Cris respondeu. Continua, continua! E a mata satisfeita devolveu mais folhas, chuva venenosa de aviso. O cerco não tinha pressa, tinha método. Assovio à esquerda, resposta à direita. Pedrinhas batendo em troncos, risada torta vinda do nada. Não avançavam de peito aberto, apenas empurravam, aparavam, conduziam. Zigue-zague, sem linha reta, você disse. A garota seguiu sem pedir desenho. Cris quebrou o ritmo de propósito, um passo deslocado para que a trilha não virasse seta. Você decidiu cobrir a retaguarda, expus o tronco só o suficiente e uma flecha errou sua cabeça por um dedo, raspando a orelha. Corte fino, inútil, mas o zumbido grudou no ouvido como vizinho inconveniente. Tô bem, você mentiu, por economia de pânico. E empurrou os 2 adiante, medindo quanta velocidade a dor permitiria antes de virar tropeço. A mata fechou. O chão pendia à esquerda. O riacho falava baixo. A tentação era mergulhar no leito, mas Cris disse, sem água agora, a respiração não aguenta. E você concordou. Assumiu a frente, trocando com a garota. O corpo logo cobrou, peito pesado, visão turva nas laterais, e o mundo virou apenas corredor central onde importava a próxima raiz, a pedra seguinte, o buraco certo. Do alto caiu sequência de folhas sem vento. Atrás delas uma pedra maior, lançada de galho, estourou no chão ao lado. Eles brincam, disse a garota. Brincam até acertar, você respondeu. A risada voltou em eco e o pensamento teimoso lembrou de embrulhos e do brinco de estrela. Raiva misturada a ácido lático, queimando as coxas. O labirinto de troncos surgiu, árvores tombadas pedindo pulos, vãos estreitos pedindo quadril colado. Uma lona rasgada presa em galhos lembrava acampamento mal acabado. Por cima, você tentou, e o ombro protestou. Pelo vão, sugeriu a garota. Funcionou, mas um espinho arrancou o palavrão contido. Cris, atrás, travou um segundo, e esse segundo bastou. Flecha mais perto, folhas chovendo sobre o trajeto de antes,
pedra lascando o tronco ao lado. Vai, eu fecho, ele disse. Vem junto, você devolveu. Perda de gente não entraria na história por abandono. A virada veio torta. A garota prendeu a sola em raiz invisível. A perna ficou, o corpo foi, o joelho gemeu. Ela caiu sem espetáculo, só física. O grito preso virou respiração quebrada. Levanta, você pediu, já puxando o braço dela. Cris cobriu o lateral, tomou raspada que era sua. Sulco no braço nu, sangue mais por raiva que por gravidade. Tá bom, ele brigou com a pele. Dali em diante, o labirinto virou rota cega. Escolhiam não o melhor caminho, mas o menos ruim. Esconder silhueta mesmo que pedisse mais joelho. Rastejar quando o orgulho queria ficar em pé. O ouvido zunia em outra frequência. Cada estalo virava direção. Direita, já! Você arriscou. Palpite pago em terreno menos hostil por 20 passos. O som então mudou de textura. Deixou de ser madeia, virou metal. Primeiro tintinar tímido, depois ressoar oco, enfim, desenho contínuo de lataria. O cheiro também, ferrugem fria, doce, com memória de óleo velho. O que é isso? A garota quis nome. Lata empilhada, você disse, reconhecendo sucata. Uma flecha passou rente cortando o último pedaço de mata antes do claro. De súbito, a noite abriu em pátio. Estrada, mas não promessa. Cerco. Bloqueada por carros empilhados, capós sobre portas, chassis virados, vidros mortos. Ferro velho transformado em muralha. Faróis sem lâmpadas pareciam órbitas vazias e atrás dos vãos a noite guardava mais breu. Não tem volta, Cris disse. Então, a gente entra, você respondeu. A matemática é simples, folhas e flechas, atrás, sombras ao lado, e o único lugar sem silhueta era o labirinto metálico que o outro lado conhecia melhor. A risada veio do alto da pilha, caiu sobre a lataria com a alegria de quem já brincou ali. Você ajustou a mochila, sentiu o joelho reclamar, mediu o fôlego e disse, um de cada vez, sem sumir da voz do outro, mão em metal, olho em queda. Se barulho entregar, a gente troca de corredor. O bloco terminou no primeiro passo dentro do corredor de carros, quando sua mão tocou a porta fria e o arrepio devolveu o aviso antigo. Ali, quem erra faz barulho, e quem faz barulho vira endereço. O corredor de carros não era abrigo, era garganta. As carrocerias formavam paredes de aço, juntas abertas onde o vento entrava frio e emporava água para poças que mordiam o tornozelo. Cada passo exigia diplomacia. Dedos nas bordas, corpo de lado, mochila raspando vidro moído, ombros negociando com portas que ainda sabiam gemer. A respiração tentava obedecer ao compasso do medo. 2 para dentro, 1 para fora. Você indicou o primeiro desvio, trocando o amplo pelo estreito. O amplo deixava o céu ver a silhueta. E silhueta, na lógica deles, é convite. Sem linha reta, você sussurrou. A mão enfaixada atestava apoio. A garota respondeu, tô contigo, prendendo o cabelo como quem prende a cabeça no lugar. Cris fechava a retaguarda com a paciência de quem aprendeu que músculo pesa menos quando vira muro. O cheiro mudou primeiro. Ferrugem doce, gordura velha. Não de cozinha, não de fogueira de viajante. Algo que grudava na boca, como se tivessem passado sebo no ar. No chão, manchas negras, fuligem colada na sola. Uma grelha improvisada guardava a cor triste de brasa morta. Não é fogueira de viajante, disse Cris. A garota ergueu a lanterna. Apagou no mesmo gesto. A luz piscou vermelho nos cantos como o olho ruim. Sem lanterna, você cortou. O vermelho ficou por conta do ferro, farol quebrado piscando reflexo de poste imaginário, olho morto fingindo estar vivo. O labirinto obrigou a agachar, contornar capô que queria morder barriga, passar sob caçamba afundada. Foi ali que a garota tocou algo errado. Não tinha frieza de ferro. Não gritou, retirou a mão como mola. Você levantou um palmo à lanterna, viu o suficiente. Um varal de arame atravessava 2 carrocerias. Coisas penduradas. Intervalos matemáticos. E no meio, um braço. Pele sem cor, pulso amarrado,
peso morto dizendo que o nariz já dizia. A luz apagou sozinha, mas a mente não. O corpo queria voltar. O mundo não deixava. Não olha muito, você pediu. A garota já tinha visto. Um tênis derretido ainda preso a um pé, cadarço solto tarde demais. Ao lado, uma mochila rasgada, fita reconhecida do ombro do impaciente. É dele, ela disse. Sem choro, sem grito, só registro em livro que odeia. O estômago queria nojo, o tempo não deixava. Eles abatem, pesam e penduram, disse Cris. Você assentiu. O varal vazio na cabana agora tinha uso. A contabilidade deixava de ser hipótese. O corredor ofereceu 2 rotas. Direita, portas semiabertas, barulho. Esquerda, água espelhando o reflexo. Você escolheu portas. Barulho que se escolhe é melhor que brilho fora de controle. Ali, uma bênção disfarçada de ferro. Caminhonete com capô alinhado, cabine inteira. É essa, você decidiu. Cris tomou o volante. Você buscou chave. Nada. A garota mergulhou no porta-luvas. Mapas velhos. Fósforos. Que ironia que o mundo adora. Você já estava nos fios. Se der partida, não acelera, você avisou. Cris, vamos rápido. A garota sugeriu empurrar, você preferiu curto que resolve. Punho escorregou no metal. 2 cortes imediatos. Sangue abriu caminho no suor. Faísca. Pronto. Cris girou o silêncio em direção ao barulho que o lugar esperava. O motor tossiu. Berrou. Ecoou no corredor de lata, chamando o mundo para a festa errada. O ferro velho inteiro respondeu com um estalo de riso. Desliga, a garota pediu. Cris obedeceu. Mas eco não apaga. No alto, algo arrastou. Assoviu à esquerda, resposta à direita. Pedras caíram, desenhando onde vocês estavam. O riso macabro desceu com satisfação. Não sem ré, sem farol, sem heroísmo, você disse. Mas regra ganhou exceção. Sem motor, era caixa. Com motor, imã. Você escolheu meio termo. Empurra no neutro, liga quando o eco sumir. Tentaram. Roda presa há anos. Chão recusava futuro. A água subiu um dedo. Mão reclamou o corte. Joelho lembrou rancor antigo. Do alto, folhas caíram de propósito. Uma flecha beijou a lataria 2 palmos. Eu cubro, disse Cris. A garota sussurrou. Rampa de rodas. Dá para sair por cima. Plano B se morrer o ar. O veículo avançou 2 palmos. Parou. Um feixe vermelho riscou chapas. Não lanterna. Luz de freio zombeteria. A cor te transformou em alvo. Você baixou no reflexo. Entendeu. Vermelho é língua local. Agora ou nada, disse Cris. Você assentiu. Liga, não acelera. Eu guio na embreagem. O motor ronronou de má vontade. O andar de cima se moveu. Gente em cima. Metal escorregou. Sou molhado junto. O varal piscou na memória. Tênis derretido. Mochila rasgada. Açougue, não corredor. A gente sai por onde? A garota perguntou. Você respondeu no improviso. Direita na Kombi azul, esquerda onde a água junta, rampa se fechar. O motor tossiu. Ganhou força. Eco correu como cachorro solto. Assovios alinharam. 2, 3, 5. Alguns altos, outros no nível do para-choque. O riso costurou tudo, agora perto. A caminhonete andou como pôde. Você, com o joelho cobrando preço, guiava no tranco. Lição do dia. Quem anda devagar certo, sai rápido errado. O bloco fechou quando cruzaram a Kombi azul. A água espelhava vermelho. Uma sombra maior caiu da pilha à frente, convertendo o corredor em parede. Cris te olhou. A garota segurou o encosto como se braço domasse tonelada. E você entendeu. O próximo passo não era opção. Era a única saída. Ou ramba agora, ou o açougue fecha com vocês dentro. O cheiro de diesel misturado à resina esmagada acordou tarde, quando a caminhonete ganhou tração. O pneu cantou na primeira curva.
A lataria respondeu em cada parafuso. O mato tentou fechar a estrada jogando sombra e galho por cima do capô. Você manteve o volante preso, polegar queimando na borracha, antebraço tremendo sobre o curativo. O carro deixava de ser fuga, virava arma. Eu guio, você disse. Eu navego, Chris respondeu, mapa aberto na cabeça. Eu seguro a traseira, completou a garota, virada para o vidro, lendo os assovios antes que virassem flecha. A estrada parecia feita por quem odeia rodas. Troncos atravessados, lama puxando de volta, inclinações empurrando a cabine como mesa mal calçada. Tudo lembrava que o cenário tinha dono. O pneu mergulhou fundo, o carro desceu um palmo, voltou no tranco. Direita curta, Chris gritou. O capô mordeu a curva. Raiz alta, avisou a garota. O chassi raspou mesmo assim. Rodando sem mapa, eles encurtam o círculo, disse Chris. Então a gente fecha o círculo onde dói neles, você devolveu. A ideia vinha da torre. Levar até a ninho. Não pedir abrigo, quebrar o abrigo. Tem certeza? A garota perguntou. Tenho o suficiente. Você apertou o volante. Casa deles, combustível, barrimo espalhado. Eles mandam num aberto. Lá dentro se arriscam. Uma flecha bateu na porta com um som de riso. Outra riscou o teto e sumiu. Chris murmurou. Eles vão gostar. E um riso macabro respondeu do alto. A lama puxou de novo. A traseira ensaiou o giro. Você contra-esterciou com o corpo inteiro. O motor tossiu, mas voltou a viver. Se seguir extração, acha corredor de lenha e corta pro vale, Chris guiou. E se corredor tiver tronco de propósito? Testou a garota. A gente vira o tronco, você disse. E o gosto amargo, de acerto, ficou nos dentes. O primeiro recado apareceu. Árvore recente, corte limpo. Segura, você avisou. Reduziu, embicou na diagonal, rodou vaca em pasto. O tronco rolou meio corpo. Espaço aberto. Pedras desceram como mão treinada. A garota não recuou. Direita livre. No escuro, navegar era escolher erro em velocidades diferentes. Você cogitou entregar o volante. Soltou um palmo. O carro puxou pro brejo. O instinto venceu. Eu seguro, navega por mim. Certo, Chris aceitou. 200 metros, vá lá à esquerda. Depois, corredor de lenha. Casa na curva ingresso. O volante puxou forte. Polegar ardeu. Você segurou na teimosia. Atrás, a garota lia retrovisor. Duas sombras, um sobe na árvore, outro usa a estrada morta. Distância diminui quando freia, aumenta quando não pensa. Inclinação à direita! Chris alertou. O carro foi abraçado de lado. Você tirou o pé do freio. Marcha baixa, linha reapareceu. Feia, mas viva. O corredor de lenha abriu. Terra batida de caminhão velho. Silhueta da encosta já conhecida. Sua cabeça desenhou o atalho. Sua boca disse, antes do medo... A gente leva até a casa, rasga o pendre, usa a sucata contra eles. Se der, queima barril, se não, derruba teto. É isso, Chris confirmou. E se for armadilha? A garota insistiu. Se for, a gente faz duas. Um riso curto estourou no mato. Flecha cravou na moldura da janela, no lugar exato do seu pescoço. Você subiu a marcha. O ronco ecoou no vale. Insulto aberto. 40 metros leito seco, Chris cravou. Mais 15 a casa aparece. E se eles chegarem antes? A garota perguntou. Melhor, você disse. Lá dentro, a velocidade deles morre. A lama mordeu pela última vez. A traseira dançou. O volante conversou com o seu ombro em dor. Você empurrou marcha com raiva e carinho. O motor rugiu como um insulto. E o plano riu de vocês. Tronco atravessado na curva ingresso, mais grosso, em duas peças, feito para tombar.
Esquerda no talude, rampa pela raiz, volta para dentro, Chris desenhou. Segura, você avisou. O carro subiu na parede de barro. O mundo inclinou. O estômago escorreu para o lado. A gravidade concedeu. A cabine caiu no eixo. A estrada reapareceu. No fim do corredor, o mato não fechou. A porta falou primeiro. Madeira arrebentando para dentro. Um baco que o vale inteiro entendeu. No recorte do alpendre, a velha casa apareceu. Inteira, indecente. Silêncio de dono absoluto. É ali, Chris disse. É agora, completou a garota. O capô mordeu a última curva. A entrada abriu. Por meio segundo pareceu grande demais para 3 corpos cansados e um carro velho. O bloco termina suspenso. O para-choque encontra madeira. O alpendre cede. A porta do ninho arrebenta para dentro. E o coração do inimigo, exposto, chama a perseguição para a garganta. Ou vocês entram e terminam, ou a casa fecha o círculo em volta. O para-choque encontrou a madeira. O alpendre cedeu como tampa velha. O batente explodiu em farpas que voaram para dentro. No instante em que a caminhonete entrou além do que deveria, a casa deixou de ser fachada e virou garganta. Você sentiu o volante vibrar, o peito bater no cinto, a poeira de décadas subir em nuvem grossa com gosto de cinza fria. E, por trás disso, o cheiro pesado, ferrugem doce, gordura queimada, sangue parado. Não metáfora, sintoma. Fez a língua colar no céu da boca. A suspensão se acomodou num assoalho cerrado e remendado vezes demais. A cabine parou torta. O motor tossiu e morreu sob sua ordem. O silêncio curto não era a paz, era o respiro do bicho que observa. Fora do carro, baixo, sem falar. Os 3 obedeceram. O interior era labirinto. Painéis improvisados, corredores de corpo de largura, varais de arame cruzando, ganchos pregados em viga. Onde esperava a janela, pano grosso. Onde esperava a porta, vão com sinos de lata e pratinhos pendurados, prontos para denunciar. Sem encostar em fio nenhum, Chris avisou. A garota, num tom que não permitia réplica, respondeu, eu sei. A claridade fraca atravessava frestas. Na parede, varais com volumes embrulhados em papel pardo, amarrados e datados. Entre eles, objetos com dono, pingente, relógio rachado, bandana marcada. Sobre tambores amassados, ossos chamuscados grudados por gordura. Ao lado, pilha de lenha úmida misturada a tecidos. Tem barris no canto. A garota sussurrou. 2 tambores plásticos, um com símbolo inflamável, outro escrito diesel. Se for o que penso, isso quebra a vantagem deles. Ninguém debateu. O fogo aqui não seria deles, seria seu. Só que queimar não resolve se a gente ficar dentro, Chris lembrou. O plano nasceu. Improvisar pavio, pano embebido, linha até a boca do corredor, acender com um sinalizador guardado desde a rodovia. Sem herói de corredor, você disse. Sem barulho de graça. Ela completou, mostrando o fósforo do ferro velho. Os obstáculos se acumulavam, varais cruzando, fumaça adormecida no teto, cordas de laço, risada macabra vindo da madeira. Uma flecha atravessou o pano e caiu ao lado do barril. Eles não querem tiro, querem dentro. Chris diagnosticou. Então damos dentro queimando a mão de quem fez a regra. Você concluiu rasgando o casaco para fazer pavio. Enquanto recuavam, o espaço se revelava templo de lógica doente. Frascos etiquetados, fios de secagem, ganchos em alturas diferentes. A garota parou diante do depósito. Eu acendo e fico até pegar forte. Vocês abrem a rota dos fundos. Você não fica. Chris rebateu. Se alguém fica, fico eu. Mas ela já decidira. Você guia. Ele carrega. Eu acendo. O tom era engenharia, não bravata. Não houve tempo para coragem. O primeiro entrou pelas costas, sombra na parede, bota no sininho. A casa riu. Outra flecha veio baixa. O assovio ecoou. Agora, ela disse, riscando fósforo. O fogo mordeu o pano encharcado. Vai, ordenou olhando você e depois Chris. Vocês abriram caminho pela janela lateral, cortando cordas, abaixando sob varais.
A casa respondeu com fumaça acordada. O pavio levou a chama até o barril. Sai! Chris gritou, mas o risco se mostrou. O homem do riso torto avançou na garota, braço estendido. Ela ergueu o sinalizador no rosto dele, estourando o clarão vermelho. Bastou para acender a pilha. Agora, por favor. Você tentou puxá-la, mas o teto falou primeiro. Viga estalou, madeira caiu, corredor travado. Fumaça fechou garganta. Vai! Ela gritou voz de quem segura para o resto passar. O homem avançou de novo. Ela queimou o rosto dele no clarão. Eu compro 1 minuto. E a frase cravou-se como despedida. O calor empurrou vocês dois. Chris quebrou o vidro. Você protegeu o rosto. A rua dos fundos apareceu como túnel estreito. Atrás, a casa estourou em fogo e gritos que não eram dela. Você quis voltar, mas a madeira travava. A escolha era clara. Ou saíam, ou morriam dentro. Ela sabia. Chris disse, não consolo, função. Vocês correram pelo quintal. A casa rugia como órgão sem maestro. Estalos, chiados, ronco de barril. Quando olharam o telhado, viram o âmbar subindo, o azul virando laranja. A vantagem deles estava quebrada, mas a conta tinha preço. Ela comprou minutos para 2 pulmões escaparem. O alpendre caiu para dentro. O riso torto sumiu. O silêncio pediu respeito. Vocês entenderam. Restava virar a toca contra os donos até o último prego. Se o fogo não derrubasse tudo, o mato, pela primeira vez, estaria do lado de vocês. E foi com essa ideia cravada no osso, o corte ardendo no braço, o cheiro de gordura queimando na boca, que desapareceram pela lateral, sabendo que o próximo passo ia nascer no fio da estrada morta. O calor veio primeiro, um respingo de brasa batendo no seu antebraço como um inseto agressivo, grudando por 1 segundo e deixando a pele com um ardor pequeno que vira mapa de dor mais tarde. A fumaça empurrava pelas costas como mão impaciente. O que doeu de verdade foi perceber que o som à frente, baixo, ritmado, humano, não era fuga. Eram eles, amarrando o terreno com fôlego, afinando assovios para que a noite inteira aprendesse de novo quem manda. «Corre ou esconde?» Chris perguntou. Não era indecisão, era protocolo. Na beirada do quintal, o abrigo errado, mato queimado com troncos pretos e sombras que refletiam luz como vidro sujo. À esquerda, o corredor da estrada, aberto demais. A cabeça fez o que pôde. Mato primeiro, se não der, estrada. Vocês caíram para a lateral como se a gravidade tivesse prazos. Ombros raspando tábuas do galpão, joelhos negociando com a terra quente que soltava vapor como sopa de raiz. O cheiro virou mistura só. Chão fervendo, ar de forno. O vermelho do sinalizador ainda piscava por trás da pálpebra. A falta da garota bateu sem cerimônia. Vazio de voz, de braço, de respiração. Ela... Chris começou. Depois, você disse, porque depois tinha encolhido. No mato queimado, sombras denunciavam. Cada tronco carbonizado devolvia brilho das chamas como dente de bicho. Esconder-se ali era virar alvo. Sem ficar aqui, você sussurrou, ouvindo de volta o zumbido velho misturado ao estalo da pele quente. Estrada, Chris decidiu. Vocês cruzaram o retalho preto em passos largos. A sola chiava no carvão como giz em quadro. Som era endereço. O fogo não purificou nada, só acendeu mapas. A casa virou farol bêbado. Os varais desenharam feridas no ar. O quintal virou igreja de gente errada. Eles saíram? Chris perguntou. A resposta chegou sem drama. Assovio curto, depois outro, depois o riso macabro, limpo demais para a garganta cansada. Eles não fugiram do incêndio, você disse. Eles saem dele. O corpo entendeu. O sacrifício da garota não comprou vitória, comprou luz para quem caça no escuro. A estrada veio como promessa e traição. Aberta, larga, com muralha de carros ao fundo. Horizonte que em noites normais dá opção. Naquela, só linha de tiro. Se entrar no asfalto, vira teatro de sombra, Chris mediu. Se ficar, fecha, você completou. Então a gente vira curva, não alvo. A instrução virou corpo. Correr quebrando trajetória.
Usar cada sombra de capô empilhado. Timing curto, fôlego nenhum. Primeiro tranco. Brasa viva caiu do beiral, queimou a nuca e escorreu pela camisa. Mão disciplinada não reagiu. Segundo tranco. Flecha cruzou o rosto 2 passos atrás. Tac! Na lataria, soou como martelo batendo prego. Terceiro tranco. Pedra arrebentou no asfalto. Chuva de cacos brilhou como confete de erro. Baixo, você disse, e obedeceram. Vocês pegaram a faixa escura ao pé da muralha metálica, correndo de capa em capa, costas em partas frias, poeira virando faca na garganta. A perna de Chris falhou de leve. Bateu mão no metal. Barulho seco. O assovio explodiu de 4 cantos. A família prendeu o mapa novo tão rápido quanto vocês. O fogo não era problema, era lâmpada. Eles estão rindo? Chris perguntou. Estão fazendo teste, você disse. O teste veio. Flecha baixa, flecha alta, riso macabro. Na dobra de 2 carrocerias, vocês viram. Sombras saindo da casa. Primeiro, corpo magro de ombros largos. Depois, outro mais curto com algo no braço. Por fim, silhueta arrastando o peso com sobra de força. Nenhum tossia, nenhum tropeçava. Ela morreu para nada, Chris disse. A frase saiu amarga. Você quis negar, mas não acreditou. Ela comprou tempo, você tentou. E o tempo está acabando, ele respondeu. O laranja da casa subiu, o azul do céu minguou, o preto do mato virou espelho. Estrada agora, você decretou. O esconderijo tinha virado vitrine. Primeiro passo no aberto, as silhuetas lá atrás se alinharam como procissão. O da frente ergueu o arco, o do meio tomou impulso, o último parou para cheirar o vento e sorriu. Eram ilesos, eram inteiros, eram resposta que mata a moral. Vocês pararam atrás da quina fria de uma caminhonete. Olharam para trás só o suficiente para medir a desvantagem. 3 silhuetas recortadas no laranja, vespas humanas andando como quem já voltou de incêndio outras vezes. Ou corremos agora e viramos sombra correndo, ou a sombra deles encosta na nossa, você disse. E a frase não pediu resposta. Pediu pernas. A estrada abriu como corredor cruel. Metade laranja do fogo respirando atrás. Metade breu apagando o rosto e intenção à frente. Você e Chris correram colados aqui na fria de uma caminhonete sem roda. Tênis arrancando faísca do cascalho. Fôlego em golpes curtos que discutiam com o peito. O asfalto aberto demais devolvia a sensação de vitrine. Estalos de viga e ronco de barril, lá atrás, lembravam. Luz, aqui, é inimiga. Direita da Kombi, depois vala, depois árvore. Você ditou, apesar do zumbido antigo no ouvido rabiscar por cima. A família ficou do tamanho perfeito para mandar sem esforço. 3 silhuetas recortadas no laranja. Assovios de lado a lado afinando o terreno. Uma flecha passou rente ao bueiro. Riscar pedra com taque de navalha sem água. Outra subiu alto só para lembrar, a altura é deles. O riso macabro, curto, torto, pingou do alto da pilha. Agora. Vocês mergulharam no vão entre 2 carros encavalados. Chapa fria no cotovelo. Porta batendo no joelho. Corpo exigindo que cada molejo fizesse sentido. O obstáculo mudou em 3 passos. Asfalto virou lama rala junto à vala. A sola mordeu e soltou. O tornozelo reclamou. Chris perdeu o compasso por meio segundo. A perna falhou. A mão buscou metal e achou corte. Levanta. Você puxou o antebraço dele como gancho. Ele subiu com o som curto que músculo faz quando vira pedra. Tô bem, mentiu. Um assovio de prova correta veio da cara deles. Havia asfalto demais até a árvore. Faixa clara onde toda sombra vira desenho legível. 3, 2, 1. Arrancaram juntos. A respiração de Chris desacertou uma sílaba. A família afinou a rede. Assovio baixo à esquerda, alto à direita. Pedra no chão forçando o desvio.
Flecha baixa, lembrando que costas também tem endereço. Esquerda curta. Você cortou por trás de um sedã sem para-brisa. A inclinação do acostamento empurrou tudo para fora do prumo, cobrando preço no quadril. O risco saiu do papel. Chris não aguentou. Não houve anúncio, houve efeito. Passo encurtado, cabeça baixa como se o ar pesasse, pé tropeçando na própria pressa. A mão voltou e agarrou sua jaqueta. A gravidade puxou no sentido contrário. Vai, ele disse, fadiga doendo mais que corte. Não, você respondeu, matemática da noite não aceita metade de gente. O terreno escolheu por eles. Da sombra, uma forma baixa avançou sem barulho. Outra bloqueou a linha para a árvore. O riso pipocou perto. Um assovio seco carimbou. Fechou. Sua puxada ergueu Chris por 2 passos, mas a flecha seguinte pegou de raspão. Roubou coordenação. O corpo cansado aceitou sentar. Vai, agora, como ordem. Você olhou a faixa clara, árvore ainda longe, asfalto vitrificado de laranja, o fogo transformando tudo em palco. Entendeu que a decisão não era elegante. Ou volta e morre junto, ou segue e vira lembrança. A mão soltou meio centímetro, pegou de novo, tentou mais uma vez. O ronco de bota veio na transversal. Uma sombra cresceu onde chão devia estar vazio. A disciplina antiga avisou. Sombra que cresce lateral não é sombra, é gente. O último corte não teve discurso, teve forma. Um braço subiu com algo curto e pesado, mais ferramenta que arma. Desceu com a precisão de quem faz aquilo todo dia. Não houve grito bonito, houve queda rápida, som seco de cabeça no asfalto. A mão de Chris, presa à sua manga, soltou. O corpo que 5 segundos atrás brigava, parou sem brigar. Por 2 segundos sem relógio, só existiu seu fôlego. Um arranque, outro, coração furando o ritmo. O resto, fogo, risos, flechas, assovios, recuou. Público disciplinado. Você viu o rosto dele em meio tom, presença já acabada. E as pernas obedeceram à decisão odiada, seguir. Não foi heroísmo, foi sobrevivência pela pior porta. Você entrou na sombra mais densa, sentiu o asfalto sumir, a terra voltar. O mundo retomou volume, riso sem pressa, casa ardendo sem oferecer nada, estrada prolongando indiferença. Nenhum nome coube, só silêncio breve. E o seu fôlego tentando aprender a viver com o que a noite decidiu. Os faróis chegaram primeiro, abrindo fendas brancas no breu como se a noite, enfim, aceitasse ser razoável. A sirene não soou como alarme, soou como música doce depois de horas sem ar, e seu corpo cedeu 1 centímetro. Ombros baixaram, joelhos lembraram o gesto de descansar. O carro freou com a autoridade de quem conhece a estrada. A porta abriu num clique limpo. O xerife desceu devagar, chapéu gasto, lanterna baixa para não cegar, voz grave fazendo o papel que histórias gostam de ouvir no fim. Acabou, tá segura agora. A frase encontrou lugar para sentar. O rádio dele chiou civilizado. A sirene fechou a própria boca e calou, deixando um silêncio cortês. Devagar, ele repetiu, palma aberta, gesto de acolhimento. Havia um cobertor dobrado no banco. Claro que havia. Você quase riu do excesso de cuidado, mas aceitou, porque o corpo precisava de qualquer ficção de calor que não viesse do fogo. Foi no perto que o quadro desalinhou. Primeiro, o cheiro. Não só gasolina honesta e couro limpo, mas o rastro doce familiar escondido sob talco antigo. Ferrugem e gordura, a marca da noite. Depois, o coldre. Além da arma de serviço, uma faca curta, cabo de osso amarelado, guardada do lado errado da lei, com o mesmo entalhe das lâminas dos caçadores. Ele abriu a porta para você entrar. Você obedeceu, ainda respirando como quem acabou de ser salva. O carro partiu lento, como quem leva sobrevivente de volta para casa. Até que ele falou: "Família grande, né? A gente sempre cuida dos nossos." E o riso macabro saiu logo depois, curto, seco, idêntico ao que ecoou da mata a noite inteira.
só que agora na boca de quem deveria salvar. O instinto respondeu antes do pensamento. Você gritou, a mão buscou a maçaneta, o ombro bateu contra a porta, o corpo tentou sair do carro como se o mundo inteiro estivesse do outro lado. O cinto resistiu 1 segundo, a trava não cedeu e a mão dele fechou no seu pulso com firmeza de ferro. Devagar, repetiu, quase carinhoso, e riu de novo. Você chutou, puxou, raspou a garganta em mais gritos. Nenhum eco respondeu, só o riso deles, afinando pela mata, costurando a estrada como rede. O cobertor, antes promessa de abrigo, agora pesava como algema educada. Os vultos reapareciam no acostamento, uma bota riscando brasa, um ombro encostado em poste, uma silhueta baixa demais para uniforme, alta demais para criança. Todos olhando, todos sorrindo no escuro. O mundo coube na caçamba e na boca da noite. Estrada como vitrine, fogo como lâmpada, mata como parede. Você entendeu. O resgate era só mais um retorno, o ciclo fechado com perfeição. E então a voz que te acompanhou noite adentro, sem perfume, sem consolo, disse o que faltava dizer, com a precisão que madrugadas cobram. Quem diria, né? Logo você. O improvável. O que qualquer filme juraria que seria o primeiro a morrer. E sobrou, só para descobrir que aqui, sobreviver nunca foi prêmio. É só parte do ciclo.